jogo hoje é muito importante, que é o Lokomotiva e o CSKA, que é onde Wagner Love joga, que é o jogador mais conhecido aqui atualmente. Meu nome é Alberto. Ô, Wagner Love! Wagner. Chegamos aqui no Bunker 42, a gente vai descer para ver as instalações lá embaixo. Meu nome é Rodrigo. No caso de um bombardeio, eles ligariam essa sirene. Temos sorte que nunca precisaram usar. Vamos só entrar agora no restaurante, né? Meu nome é Vassili Blagen. Tá faltando ainda meia hora para começar o espetáculo, então ainda as pessoas estão chegando, mas ele falou que os ingressos foram todos comprados. Meu nome é Mônica. A gente está agora no Wedenra, no Museu do Cosmonauta. Eu me chamo Fábio, eu sou Fabiano e somos DJs, o Harley Brothers do Brasil. A primeira vez que eles foram no espaço, a roupa inchou, então ele teve muita dificuldade de conseguir entrar novamente na aeronave. Então depois disso, eles criaram a roupagem para ficar dentro da aeronave e a roupagem para ficar fora da aeronave. Vamos conhecer o museu da bebida mais tradicional russa, a vodka. Meu nome é Naie. Vodka com formato de arma, com formato de cabeça, com formato de matrioshka. O consumo da vodka é altíssimo. Chega a ser um problema social de alcoolismo, principalmente nas pequenas cidades. Em Moscou não tem essa coisa de tipo ligar para pedir um táxi. Qualquer carro, você dá um sinal na rua, o cara para, você pode pegar um táxi. Meu nome é Bruna. Nabierejna Taras Shevchenko. Ó, 300 rublos a gente vai conseguir com ele aqui. Tá legal o preço. Chegamos aqui no Bunker 42, a gente vai descer para ver as instalações lá embaixo no subsolo. Meu nome é Rodrigo, moro em Moscou há 2 anos. Descemos agora 650 metros. Aqui também tem o Museu da Guerra Fria, que vai mostrar todas as salas onde os oficiais trabalhariam no caso de uma guerra nuclear. Alguns objetos antigos soviéticos, né, para ter essa sensação de Guerra Fria, para a gente ver mesmo como que era o período, né. Retrato do Stalin, comandante soviético, e aqui é o escritório dele, onde na eventualidade de uma guerra os comandantes soviéticos trabalhariam, né? O Stalin mesmo nunca usou esse escritório porque terminaram de construir esse bunker em 1956, ele morreu em 1953. A construção foi ordenada por ele para substituir um bunker mais antigo que eles tinham. Aqui uma sala de reuniões, onde, na ocasião de uma guerra, o Estado-Maior do Exército Soviético e os governantes se reuniriam, enfim, comandariam o país daqui de dentro, protegidos de bombardeios na superfície. O globo visto do hemisfério norte, sinalizados em azul com esses aviõezinhos, as bases militares dos americanos na Europa ou na Ásia, né, as bases que cercavam a União Soviética durante a Guerra Fria. Chegou a abrigar 200 pessoas trabalhando aqui. Foi construído com capacidade para até 600, dá para ver o nível da rua, né, do elevador. E aqui, bastante fundo, todos esses túneis. Essa é uma AK-47, talvez o mais famoso dos rifles, né, o Kalashnikov. Ele é considerado muito bom porque é muito difícil dele quebrar, de travar. This AK-47, the greatest and the first Soviet assault rifle, designed at the end of the World War II by young Sergeant Kalashnikov, recovering from the wound. All the work was made by himself. He never ever managed to make anything better than his first masterpiece. That's it. Esse túnel ele leva para o metrô. Como a construção do bunker foi secreta, para tirarem a terra, os resíduos conforme eles iam escavando, eles usavam essa passagem até o metrô para que não percebessem. No caso de um bombardeio, eles ligariam essas sirenes
que em todo o complexo as pessoas serão alertadas, né? Temos sorte que nunca precisaram usar. Eu estudava História na USP, mas minha paixão sempre foi História russa, especificamente História da União Soviética. Eu tinha o desejo de aprender a língua russa, que é muito difícil, você precisa de muito tempo para isso, e de estudar aqui mais especificamente esse tema. Acabei largando a USP e decidi mudar para cá para estudar na Universidade Estatal, uma forma de cumprir esse sonho que eu sempre tive de viver aqui na Rússia. Não é fácil a vida de estrangeiro em Moscou. Eu já estou aqui há 2 anos e estudando a língua russa nesses 2 anos e eu ainda não posso dizer que eu tenho uma fluência boa, é até um pouco frustrante. Chegamos aqui no VDNH, que é sigla para Centro de Exposições das Conquistas Econômicas Soviéticas. Esse é o meu parque favorito aqui em Moscou, apesar de poucos turistas frequentarem ele. Aqui tem um monumento ao líder da Revolução Russa, Vladimir Lenin. Ele foi o grande responsável pela Revolução Russa. Restauraram um regime socialista, que durou até o final do século XX. Na época da União Soviética, o principal objetivo deles era a igualdade entre as pessoas. Tinha o objetivo de acabar com as diferenças sociais, as classes, né? Eles tentaram erradicar a pobreza, conseguiram garantir um nível de vida básico para toda a população. Já faz mais de 20 anos agora, 22 anos que o capitalismo surgiu na Rússia e as opiniões ainda são muito diversas. As pessoas mais velhas, elas têm muitas saudades do tempo da União Soviética, mas os mais jovens já não pensam mais nisso. Aqui é o pavilhão da Armênia, né? Muita comida, abundância de comida, nem me conheciam, já nos convidaram para sentar, ofereceram toda a comida que queriam que a gente experimentasse. Brinde a cada 5 minutos, já vou... Tô ficando tonto já, eles não param. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. É forte, já. É um destilado de uva. A gente já fez inúmeros brindes, agora eu vou fazer um brinde final para ele, para a gente ir embora. Тост. Вам сказать с днем рождения. Нам было очень приятно вас познакомиться. Давай еще раз. Привет, Бразилия. Еще раз. Olá, Brazília. Olá, Brazília. Раз, два, три. Olá, Armênia! A gente está aqui no Teatro de Marionetes de Moscou. É um teatro que foi criado em 1931 e ele recebe por semana 1.500 pessoas. E vamos lá conhecer. Meu nome é Mônica e moro aqui em Moscou tem 7 anos. Antes de começar o espetáculo, eu vou mostrar para vocês onde fica o museu. Hoje o teatro, na verdade, é para crianças, então por isso que a gente está vendo vários pequenininhos, assim. Aqui, na verdade, é um boneco que representa o futuro. Começou, na verdade, com o Sergei Abrazov. Eles ali são os 3 mais antigos, eles têm 85 anos. E esse daqui são os bonecos dele, que ele também fez. Esse aqui são os bonecos que fizeram parte do teatro mais longo que teve aqui em Moscou, durante 65 anos. É uma história que passa, repete, o público continua vindo, os pais continuam trazendo seus filhos e já se tornou uma tradição, assim. Esse daqui é o Petrushka, a marionete mais famosa, a historinha mais antiga que tem. A história dele seria semelhante à história do Pinóquio. Quando ele mente, o nariz na verdade fica vermelho. Esse aqui foi um presente da Índia, muito antigo e na verdade eles se vestiam com isso e era uma forma deles estarem. Então a marionete a gente coloca na mão, nesse daqui não, eles colocariam na cabeça e andariam assim. Aqui tá o que foi de presente das Américas. Então tem os marionetes dos Estados Unidos,
conhecidos, né, bem famosos. E tem aqui nosso Saci, que foi dado de presente em 60 pelo curso de marionetes do Teatro de São Paulo. A infância aqui na Rússia, pelo que eu percebo, assim, não tem muito aquela coisa, aquela convivência de rua, né? Aqui, na verdade, eles são muito sozinhos, assim. Claro que tem a família, mas ter o contato com outros é só na escolinha e olhe lá. Por outro lado, eles têm a questão da atividade física, que é muito forte, a atividade cultural, que é muito forte. Então, eles acabam tendo outro tipo de convívio. Eu sinto que não é tão livre como o nosso. Já deu o terceiro toque, é melhor a gente subir, senão a gente vai acabar atrasando para assistir a apresentação. Uma característica aqui da Rússia é o trânsito. Na verdade, acho que até é um dos piores trânsitos do mundo. Eles ficam horas e horas no trânsito. E uma das características daqui é eles estacionarem em qualquer lugar. Eles não se importam. Aqui, por exemplo, é uma calçada, quase a gente não tem espaço para passar. E eles colocam, a maioria, o telefone, para caso aconteça de precisar sair, né? E a pessoa pode ligar. E até tem escrito assim, o número do telefone e escrito desculpa. E ele vem correndo e tira o carro numa boa, sem problemas. Uma curiosidade é que aqui na Rússia as ruas são muito largas e pra gente atravessar existem as passagens subterrâneas. Nelas a gente pode encontrar de tudo. A gente pode encontrar lojinhas pra comprar, a gente pode encontrar músicos, pessoas pedindo dinheiro, vendendo flores, a gente encontra de tudo. Nesse aqui, nessa passagem, por incrível que pareça, não tem ninguém tocando, nada. A gente teve alguns atentados já, né, aqui em Moscou. Esse daqui é um memorial para um deles que aconteceu em 2000. Os ataques acontecem dentro do metrô. Algum tempo atrás aconteceu um e eu tava exatamente no metrô, exatamente no trem que aconteceu. Aconteceu tudo aquilo, aquele barulho, o trem parou, fecharam as portas. E eu lembro que até que uma senhora viu que eu tava perdida, olhou pra mim e falou assim, menina, vamos, é bomba. E me puxou assim e eu saí. Mas eles russos são muito organizados. Não houve nada de tumulto, mas foi terrível. Na verdade, quando aconteceu, eu não senti nada, assim. Porque até eu entender, demorou um pouco. Ninguém tá gritando, ninguém tá chorando. Eu só fui entender que eu passei aquilo depois. Quando eu cheguei em casa, vi as reportagens. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha família, pra poder falar pra eles que tava tudo bem. Foi quando a ficha caiu e aí foi quando eu falei assim, nossa, que horror. A gente está aqui numa praça que é em frente a um dos circos mais famosos de Moscou. Foi inaugurado em 1888. Essa aqui é a sala que o pessoal treina. Agora está vazio porque daqui a pouco começa o espetáculo. Можно спросить, сколько времени вы работаете с ними? С ними работаю я, наверное, с 19 лет. Мне сейчас 32. С 19 лет я с ними работаю уже, как вот дрессировщик. А так я родился в этой семье и их помню столько, сколько помню себя. Попрошайно. Да, ele tá falando tchau, assim, o elefante tá falando tchau. Все, рано. Скажи, Ele falou falar. Салют! Бразилия! Olha que bonito! Tá faltando ainda meia hora para começar o espetáculo, então ainda as pessoas estão chegando, mas ele falou que os ingressos foram todos comprados. E esse espetáculo são usados os cavalos, os cachorros e cobras. Bom do circo é isso. Qualquer pessoa, de qualquer língua, qualquer país, ele vai acabar entendendo, porque é circo, é diversão. Vamos pegar aqui o metrô, que a gente vai lá pro estádio do Lokomotiva, vai rolar um jogão hoje, que é contra o CSKA. Meu nome é Alberto, moro aqui em Moscou tem 1 ano e meio.
Todo mundo fala que aqui a cidade é extremamente cara, mas tudo que é em relação a transporte é extremamente barato. Aqui custa R$1,50, vale muito a pena. Até o táxi aqui também é bem barato. Interessante, as notas aqui é cidades. Iaroslavia é o nome de uma cidade. E aqui é São Petersburgo. Passiva. As escadas rolantes são muito profundas. Sabe por quê? Porque na época do Stalin, isso aqui era para ser um bunker. Eles tinham medo do ataque durante a guerra. É incrível. Esse até que tudo bem, mas tem uns que demoram até 2 minutos para descer. Os prédios aqui são todos muito grandes, muito fortes, porque na época do Stalin, para mostrar o poder para o povo, era mostrar esses grandes prédios e tal. Então, o metrô era uma felicidade do povo na época. O que o governo fez? Criou praticamente palácios e museus dentro do metrô. Então isso aqui, Prospect Mira, você pode ver que é difícil encontrar uma estação de metrô assim. Esse é um típico vagão soviético ainda. Deu para entender pelo barulho, né? É fácil de andar no metrô. Agora, o problema é entender as direções, porque se você não lê o cirílico, você está totalmente perdido aqui. Vamos seguir para esse lado aqui, para onde o pessoal está indo. O que está tornando o futebol um pouco mais, eu não diria popular, mas onde o pessoal está ficando mais interessado é porque alguns oligarcas russos estão comprando times. Então tem o Anji, que é lá do Daguestão, um milionário foi lá, comprou o time, chamou o Roberto Carlos para dirigir. Aqui a gente está vendo o CSKA que está chamando o Wagner Love, tem gente montando times enormes. Vou comer aqui um hot dog daqui, né? Eu acho que deve ser uns 110, 115 rublos. É caro, quase R$10. Uma salsicha com pão, né? Здравствуйте. Можно большой французский? Esse aqui é o meu Franzuski Большой. Большой é grande. E Star Dogs, apesar de estar em nome em inglês, está tudo escrito em cirílico. O sinal até que tá bom. O jogo hoje é muito importante, que é o Lokomotiva e o CSKA, que é onde o Wagner Love joga, que é o jogador mais conhecido aqui atualmente. Por um acaso de ser um clássico bem forte do campeonato, tô achando bem familiar, na verdade. Eu vim aqui com o pé atrás. O Wagner Love meteu o gol logo nos 6 minutos, não esperava isso, na casa do adversário, torcida fazendo a festa ali. Mas é assim, é o campeonato russo, a gente não pode esperar muito. Ô Wagner Love! Wagner! Eu pensei que tinha terminado o primeiro tempo, mas não terminou. É tempo técnico por causa do calor. Mas não tá nem 40 graus. Falta aqui um lance, tipo um pessoal vendendo uma cerveja. Mas é porque, na verdade, o espaço que você tá vendo aqui é pequeno, né? Nos estádios brasileiros, até que o pessoal pode passar. Ali o pessoal tá pulando um pouquinho mais, que deve ser torcida organizada. Mas eu acho que nenhum estádio que eu conheci até hoje no mundo chega a estádio brasileiro com a torcida brasileira. Num estádio de futebol no Brasil, o pessoal já tá falando com todo mundo. Já tava até planejando a cerveja depois do jogo, né? Я бразилец. Бразилец Вагнер. Да. И отличный матч, нет? Да? Какой игра тебе понравился? Больше всех кто нравится? Вагнер Лав тоже, да. Vamos lá para casa, eu quero mostrar para vocês o meu apartamento, um apartamento soviético mesmo. Minha namorada está preparando lá uma comida russa. Aí vocês vão entender como é que era a vida URSS aqui. Vou comprar aqui o ticket para pegar o trem, tá tudo em cirílico. Eu tenho que escrever exatamente a minha estação. Isso aqui custa 50 rublos, porque é um trem que sai da cidade. Vai passar uma estação e a gente está andando ainda para chegar no final. O transporte público eu acho aqui melhor, porque você não espera muito. Então, eu acho que é isso que é o bom. Em termos de qualidade de vagão, às vezes não.
Nos países da ex-URSS, ou de influência da URSS, quando terminou o comunismo, quem o povo elegeu como presidente? Ex-guerrilheiros, que era contra o sistema. Aqui quem foi eleito? Yeltsin, Gorbachev e Putin, cada um 15 anos de Partido Comunista. Então não modificou nada. Os mesmos que estavam lá brigando pelo comunismo é o presidente da Rússia. Por isso que quando a gente para aqui e vê a história em União Soviética e Rússia, só mudou o nome. Porque a ditadura continua. E é muito forte. E isso que eu não esperava. A ditadura da mídia continua, o povo está sendo menos instruído. É o mesmo pessoal de 30 anos. Chegamos na minha estação aqui. Apesar de eu gostar muito de loura, minha namorada é russa, mas ela é morena. Uma particularidade é que eu falo com ela não em russo, né? Eu falo com ela em francês. Ah, pequenininha. Privet, ça va? Ça va. Esse aqui é um amigo francês que, entretanto, fala muito bem russo. E isso é considerado como uma boa carne aqui. Eu rezo, né, pra saber qual é a parte. Mas a Gênia estava comentando que, por exemplo, o russo não gosta do melhor, que é aquela gordurinha. Eles tiram a gordurinha. Можно? Можно мы купим мясо? Aham. Давайте. Tem um pedaço ali que é duro pra caramba, que é pra sopa, fica 10 horas. Só que aí tem uma parte ali que eu corto, aí vem o filé mignon. Eles não sabem que isso é filé mignon, então eles vendem isso por preço de banana. As compras já estão prontas, estamos aqui trazendo alguns presentes como vodka e vamos preparar agora a janta. Janta, tá claro, né? São 10 para as 9 da noite ainda. Então, a gente tá chegando aqui em casa, um típico prédio soviético. Vocês vão ver que é um pouco tosco, feio, mas isso é a coisa mais normal aqui na Rússia. Todos os prédios são assim. É porque, na verdade, o governo dava os apartamentos, né, pro povo. E quem administrava o prédio também era o governo. Quando terminou a URSS, né, as pessoas tinham as casas, mas não tinha mais administração, porque de quem era o prédio? Ninguém sabia. Então veio a máfia e falou, olha, prédio bonito, eu vou ser o teu síndico agora, eu que vou tomar conta. E a pessoa não perguntava se queria. Vocês têm que continuar a pagar e acabou. Então a pessoa vinha e falava, esse prédio é meu, esse prédio é meu, esse prédio é meu. Roubavam e com esse dinheiro do roubo fizeram as empresas. E agora continua que o povo paga em torno de 300 a 400 reais e que vocês vão ver o resultado. O prédio está nesse estado aqui. Mas isso é só nas partes comuns, que é corredor, elevador, porque dentro das casas não. Aí você pode ter palácios dentro. Só que eu não sei porque o russo não esquenta. O corredor não é minha casa, então também não tô nem aí. Então vamos lá, vamos dentro aqui. Nossa, tenho até medo de mostrar isso pra vocês. Bonito. Pelo menos o elevador funciona. Tô indo lá. E aqui é o nosso salão, que eu acho que é o melhorzinho, né? E essa aqui é a vista da praia. Fica à vontade, tá? Vou mostrar pra vocês, então, um apartamento soviético, é o nosso banheiro. Olha isso. Ah, esses aqui são originais. Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, que isso no Brasil é novo. Olha esse sistema aqui da pia, cara. Isso pode ser no lavabo, pode ir pra lá. Isso aqui é estilo mesmo, de velhinha, dos anos 50 que morou aqui. Sem contar essa vassoura típica, né, da bruxa do 71 que viaja, né? O estrogonofe não é feito que nem no Brasil. Aqui ele tá pegando gosto, né? Porque eu refoguei, não deixei o alho nem a cebola ficarem muito tostadas. Quando ele tiver mais ou menos corado toda a parte da carne, aí eu coloco os cogumelos. O suco do cogumelo vai sair e vai criar já o molho. Não se coloca molho de tomate. Agora, a smetana, que é o creme de leite. Mamãe tá vendo isso, vai ficar tão contente de ver o filho na cozinha. Tô botando aqui uma putinca aqui. Bom. Na Zdarov? Na Zdarov. Aqui é o Parque Izmailova. Nós vamos para o Bazar Izmailova. Izmailova é um Kremlin e é uma reconstrução da arquitetura russa. Meu nome é Naie, estou em Moscou há 2 anos. Hoje, quarta-feira, é o dia que é aberto para os russos, para os revendedores. É aberto esse bazar também de sábado e de domingo, que é o dia dos estrangeiros, então os preços são muito mais altos. Hoje a gente vai conseguir encontrar muitas coisas pela metade do preço. A gente está aqui dentro do bazar. É sempre bom vir com um russo para cá para a gente negociar, pechinchar. Ali a gente tem os vendedores, sempre as babushkas, que são as avós. Em russo, elas sempre estão com os lencinhos. Сколько стоите?
Это 15 рублей. Na Praça Vermelha vocês vão comprar por 50 rublos. A matrioshka para pintar, 100 rublos. Tem 5 bonequinhas dentro. E aqui no bazar dá para comprar tudo que precisa para pintar também. Eu cheguei aqui, a primeira vez foi em 2007, 2008, para fazer intercâmbio. Para estudar aqui 1 ano, acabei ficando quase 2 anos. Também nessa época eu conheci meu atual noivo e depois que eu terminei a faculdade no Brasil, eu ganhei uma bolsa de estudos no mestrado. Defendo mês que vem minha dissertação de mestrado e me caso mês que vem também. É muito engraçado isso aqui. Na verdade aqui é um imã e um pão com caviar. Caviar preto, tem caviar vermelho. Na verdade isso aqui é o símbolo. É o café da manhã dos russos, o almoço, como eles comem, com o pão e o caviar. Custa centavos para ele. Agora a gente vai conhecer o Kremlin. Esse Kremlin, na verdade, é muito famoso entre os noivos. Lá dentro tem um cartório. A gente tá vendo aqui vários limousines. Vamos entrar? Ponte, né? Vocês podem perceber que é a letra M de Moskva. Moskva é Moscou em russo. Há uns anos atrás, se o menino tivesse 2 filhos, tivesse uma família até os 25 anos, ele teria a opção de não servir ao exército. Esse era um dos motivos que estimulavam a formar famílias muito jovens. No Brasil, a cerimônia principal é muitas vezes a cerimônia religiosa. Aqui na Rússia é a cerimônia no cartório. O verão é época de casamentos na Rússia, principalmente em agosto. Uma noiva tradicional russa, com a cauda longa, o salto plataforma. A testemunha, ela usa uma fita como se fosse a Miss, mas na verdade está escrito testemunha ou madrinha. Vamos conhecer o museu da bebida mais tradicional russa, a vodka, que conta a história da vodka, tem alguns materiais sobre a fabricação da vodka, todos os tipos de vodkas. Vodka com formato de arma, vodka com formato de cabeça, vodka em formato de matrioshka. O consumo da vodka é altíssimo. Chega a ser um problema social de alcoolismo, principalmente nas pequenas cidades. Os jovens não têm muitas atividades e eles acabam consumindo álcool quando são adolescentes. Nos últimos anos estão saindo várias leis para tentar barrar o consumo de álcool. O preço da vodka subiu no supermercado, a vodka está mais cara que a água. Os russos tomam vodka em todas as situações. Vamos aprender como os russos tomam vodka tradicionalmente. Здравствуйте. Могли бы нам помогать? Мы хотим узнать, как вы пьете водку, как по-русски. Как пьем водку? Да. Давай вам рыбки, а вы дальше пьете водку. Спасибо. Попейте. На здоровье. Saúde. Não gosto de vodka. A gente está agora no Parque da Vitória e aqui bem o começo se chama o Caminho dos Anos da Guerra, até chegar em 1945, onde tem o obelisco e o Museu da Segunda Guerra Mundial. Nós temos o Arco do Triunfo, uma homenagem à vitória das tropas russas contra as tropas de Napoleão. A gente está aqui na parte principal do parque, onde temos o obelisco. É um monumento a todos os combatentes da Segunda Guerra Mundial. O obelisco tem 141,8 metros. Isso representa 1418 dias da Segunda Guerra Mundial. A gente está numa exposição permanente aqui dentro do parque de equipamentos e armas militares. Então a exposição começa com os tanques, temos mais para frente as trincheiras, os transportes militares marítimos. Esse daqui, o destruidor de linhas ferroviárias militares. Então, em 1 hora, ele conseguia destruir mais ou menos 30 quilômetros de linha ferroviária. Mais à frente, a gente vai ver a legendária Katyusha. E em português é o diminutivo de Katya. Na verdade, um caminhão equipado com foguetes. Legendário porque Katyusha era muito leve, muito fácil de ser fabricado e fácil de ser transportado. Havia uma música que era muito ouvida nos frontes da garota Katya, que foi separada do seu amor pela guerra. E
resolveram batizar este caminhão de Katyusha, porque na verdade os alemães temiam a Katyusha e a Katyusha era uma esperança em cada batalha de conseguir a vitória e voltar para os braços da amada. Um outro fato interessante é que os alemães não conseguiam entender como os russos conseguiam voar no inverno com menos 30, menos 35 graus. Na verdade, os russos eles utilizavam a vodka, eles passavam vodka nos vidros, o que dificultava o congelamento e o embaçamento do vidro. Finalizamos nosso passeio aqui no Parque da Vitória com um monumento em homenagem aos países combatentes: Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e França. Claro, a Rússia é o mais imponente, com a mão erguida. A gente está agora no VDNH, no Museu do Cosmonauta. Vamos lá ver a história de Yuri Gagarin. Eu me chamo Fábio, eu sou Fabiano, moramos em Moscou há 2 anos e somos o Halley Brothers. A Rússia, ela foi o primeiro país a levar alguém para o espaço. O primeiro homem foi Yuri Gagarin. Todo mundo adorava ele nessa época. Todas as crianças queriam ser como ele, astronauta. Então ele se tornou um ídolo nacional, muito estimado pela população. Vamos lá conhecer? Estudante estrangeiro é 200 rublos. Estudante daqui é entrada gratuita. A primeira vez que eles foram no espaço, haviam apenas uma roupagem. Mas quando o homem desceu, a roupa inchou, então ele teve muita dificuldade de conseguir entrar novamente na aeronave. Ele quase morreu, então depois disso, eles criaram a roupagem para ficar dentro da aeronave e a roupagem para ficar fora da aeronave. Tem a nave para o cosmonauta e tem a nave para o combustível abastecimento. Essa nave ela é deixada. Quando ele volta numa cápsula. Essa parte aqui é a parte do fundo da espaçonave. Dá pra gente entrar aqui um pouquinho na cápsula. Aqui eles fazem uma simulação de como se a gente estivesse mesmo dentro de uma aeronave. Tem as comidas que eram todas enlatadas, então era tudo cápsulas. Ali tem tipo uma simulação, como se a nave ela estivesse no espaço. Os cosmonautas eles dormiam em pé, em sacos, então aquilo ali é uma cama onde eles dormiam, né? Esse aqui é o banheiro que eles faziam as necessidades fisiológicas. Tem um canil para colocar o pênis, no caso, e a parte de trás para fazer o número 2. Quando eles são treinados para ir ao espaço, eles são treinados também na hora que eles voltam do espaço. Por exemplo, se eles caem na floresta, em algum lugar no mar, alguma coisa assim, eles precisam estar preparados para sobreviverem enquanto as equipes vão buscar eles, né? Esse aqui, ó, galera, é um painel que mostra alguns cosmonautas internacionais. Tem até um brasileiro aqui, que foi o Marcos Pontes, que ele foi em 2006, então tem uma homenagem aqui para ele também, né? A gente está aqui, né, diante de 2 cachorros, a Belka e a Strelka, né? Foram os 2 únicos cachorros que conseguiram voltar do espaço. E eles voltaram nessa cápsula, né? Os cachorros que foram enviados, eles sempre deveriam ser cachorros claros, não podiam ser cachorros escuros. Porque quando eles voltassem, as pessoas nos vilarejos conseguiam se identificar que haviam vida dentro das cápsulas, então eles eram sempre claros, sempre brancos. Chama Plocha de Revolution. Tem uma superstição aqui na Rússia que eles falam que para você tocar o focinho do cachorro que isso daria sorte. Eu li sobre isso uma vez, mas eu não sabia que era verdade. Já tô me sentindo melhor. Eu encontrei uma amiga minha, seu nome é Helena. Oi, Brasil! Aqui é muito difícil achar os endereços, porque as ruas têm nomes muito difíceis. É muito fácil se perder aqui. Então ela sempre me ajuda, ela sabe tudo. Agora a gente está no metrô da Rotenderiad, que dá acesso à Praça Vermelha. A gente está aqui agora na Praça Vermelha. A cidade ela começou a desenvolver a partir daqui. Todas as ruas, rodovias que ligam toda a Rússia, ela morre aqui. Então aqui seria como se fosse o centro da Rússia também, né? E mais à frente a gente tem o Museu Histórico de Moscou, que tem um acervo riquíssimo, conta a história da civilização russa, então é bem interessante. O prédio são um dos mais bonitos que eu acho. Do lado ali está o Kremlin. O Kremlin ele também sofreu várias mudanças ao longo do tempo. Ele era uma fortaleza que foi construída essa muralha. Ao longo da história isso foi mudando. Ela ganhou uma roupagem nova, foram construídas torres. A Praça Vermelha, na verdade, não tem nada a ver com essa questão da Revolução. Praça Vermelha vem da palavra Krasnoye Ploshad. Na tradução, além do vermelho, significa uma praça bonita.
A gente está chegando bem na hora que vai fazer a troca da guarda do Memorial dos Soldados Desconhecidos, que foram soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Esse lugar ele tem um fogo que se chama um fogo que não se acaba. E é interessante porque em outras repúblicas que faziam parte da União Soviética, eles mantêm essa chama acesa também. Logo à frente a gente vai ver a Catedral de São Basílio, é um dos meus lugares preferidos porque é muito interessante essa arquitetura. Foi construída durante o reinado de Ivan IV o Terrível. E diz a lenda que Ivan IV mandou tirar os olhos do arquiteto para que ele jamais pudesse construir coisa igual. Tem tipo uma bússola aqui, alguma coisa improvisada aqui no chão. E ela falou que é o quilômetro zero aqui de Moscou. A gente precisa ir ali no meio, jogar uma moedinha pra cima e fazer um pedido. Tomara que dê certo, hein? E se cair na cabeça de alguém, o que acontece? Várias meninas gatas aqui. A gente tá de olho em umas ali, ó. Olha aquelas ali de biquíni ali, ó. Biquíni verde e preto, olha lá. Как вас зовут? Юля. Olha, красивые. Elas estão falando assim o seguinte, essa temporada é a temporada de namorar. E elas estão solteiríssimas aí. Можно ваш telefone? Можно? Elas estão um pouco assim, tímidas, então a gente vai trocar o telefone e vai ver se dá certo esse encontro pra hoje à noite. Ela acabou de me passar o telefone dela aqui, o nome dela é Yulia, e acho que alguma coisa vai rolar assim. As meninas, elas sempre estão assim, em busca de um rapaz pra ficar, pra passar tempo. E elas, assim, gostam de ter vários namorados, então elas não são muito, assim, românticas, não. Elas gostam de brincar mesmo. Давай. Olá, Brasil! Senhoria. Vocês para conhecer um café que é bem popular de comida tradicional russa, chama Café Pushkin. Fica aqui bem no centro de Moscou. Meu nome é Bruna, moro aqui em Moscou há 1 ano e meio. Cada andar ele tem um tema, então esse andar aqui é o andar da farmácia, o andar de cima é o andar da biblioteca. Então você vê assim, por exemplo, tem vários vidros assim que eles usam. Os restaurantes em geral, os preços são um pouco salgadinhos porque eu tô acostumado. Por exemplo, sobremesa Café Pushkin, 740 rublos. Isso vai dar uns 35, 40 reais, uma sobremesa. Mas assim, pela experiência e tudo mais, vir aqui uma vez por ano, não tem problema nenhum. Здравствуйте. Я хочу мясная кулебяка и морс для 3. Черная смородина. Кулебяка, для вас одной? Мясная. Большая, да, для 3 человека. A comida do dia a dia que eu como no escritório, por exemplo, eu particularmente acho bem ruim. Eles usam muita maionese, você vai comer uma salada, não é muito fresco. O tomate já tá meio farinhento, o pepino não tá muito bom, a salada tá meio murcha. Em geral, eles comem muita carne de porco, fígado, coração de boi, ou fígado de galinha. Então é meio complicado porque você olha o aspecto da comida, tem aquele aspecto meio esquisito, uma comida meio sem vida, sem cor, assim. Então é sempre gostoso você comer comidinha de casa. Gente do céu, aqui não tem palmito, aqui não tem fruta. Então assim, eu sinto muita falta de comida fresca do Brasil. Há uns tempos atrás eu comprei uma manga, paguei tipo 5 reais, assim, e a manga tava verde. Eu queria morrer, eu não acredito. Nós brasileiros, a gente sempre trata bem primeiro a pessoa, e caso a pessoa faça alguma coisa efetivamente de ruim pra gente, aí a gente, né, bota a distância, né, tem aquela coisa e tal. Aqui é o contrário. Eles sempre te tratam mal primeiro pra depois te tratar bem. Quando eu comecei a trabalhar, né, todo mundo com a cara bem fechada, não conversava comigo, não sei o quê. Depois de um mês, nossa, eles viram pessoas completamente diferentes, assim. Eles sorriem pra você, eles conversam com você. É o jeitão em geral deles aqui, assim. Isso é tipo de um caldo de, acho que imagino, de peixe, né? Já que a torta é de peixe e ela fica bem molhadinha. A apresentação da torta em si ela é bem bonita. Esse daqui é o tradicional estrogonofe russo, mais ou menos que nem como a gente está acostumado, mas aqui eles colocam bastante cogumelo também.
Спасибо. A sobremesa tá com uma cara boa. Eu não sei se é tradicional russo, eu imagino que não, porque eu nunca vi isso daqui. Tipo de um biscoito de pistache com o recheio de um mousse de framboesa coberto com... Eu imagino que seja cassis. Спасибо. Bom, vamos ver aqui quanto foi a brincadeira. 3.785 rublos. A gente tá aqui na Tverskaya ainda, estamos indo em direção ao Kremlin. Eu passei aqui na frente de um hotel famoso, vi um burburinho aqui. Steven Seagal, cara. Aqui é um hotel bem no centro de Moscou, é um dos mais famosos que tem, né? Então, por isso que eles ficam por aqui. A gente está chegando aqui nessa região de Moscou chamada Moskva-Reche. No Rio aqui a gente tem uma ponte que é uma tradição para os casais de virem colocar um cadeado, que significa que eles estão segurando o amor deles para sempre e blá blá blá. Eu não tenho um cadeado, mas eu tenho uma fitinha. Vou escrever meu nome, o nome do meu marido e vou colocar aqui Bruna e Glauber. Tem uma noiva ali embaixo. O cara tá com um cajado na mão. Em Moscou não tem essa coisa de tipo ligar para pedir um táxi. Qualquer carro você dá um sinal na rua, o cara para, você pode pegar um táxi. É relativamente seguro, barato. A gente vai tentar pegar agora um Tadjik táxi, que é o que a gente fala. Geralmente, se for um carro velho, sozinho, com ninguém no carro, só o cara dirigindo, de noite, com certeza ele vai parar para te dar uma carona. Você vai pagar aí uns 100, 200 rublos e o cara te leva onde você quiser. Здравствуйте, набережная Тарас Шевченко. Сколько? Сколько дается? 300 рублей. Можно? Ó, 300 rublos a gente vai conseguir com ele aqui. Tá legal o preço. Paguei ele aqui, 300 rublos. Bastante justo pro caminho que a gente fez. Spasiba. Esse aqui é meu marido, Glauber. Tudo bom? Como vai? Vamos mostrar um pouquinho para vocês Moscou do outro lado, agora pelo rio. Ali a gente vai passar na frente da fábrica Krasny Oktyabr, que quer dizer Outubro Vermelho. Era uma fábrica de chocolate da União Soviética. Agora não tem mais a fábrica, mas tem vários restaurantes, clubes e tudo mais no lugar onde era a fábrica. Moscou é uma cidade muito difícil em geral de se viver, porque são 6 meses de inverno, então é bem complicado. Não tem como você ficar neutro em relação a ela. Ou você vai amar Moscou, ou você vai odiar com todas as suas forças, assim. No inverno, por exemplo, que tá menos 20, eu não consigo sair de casa e tá horrível e tudo mais. Tem um ódio profundo de morar aqui, porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo, tipo, ir no supermercado. Mas, por exemplo, quando tá que nem hoje, assim, que tá um dia mais agradável, que tá quente, todo mundo sorridente, assim, você vê aqui o Kremlin, a Praça Vermelha, tudo mais, é um lugar muito bonito. Então, dá aquela felicidade, assim, de você olhar e falar assim, putz, eu moro num lugar muito bonito, eu moro num lugar muito legal, assim. Eu tinha estudado 4 anos de russo na faculdade, não era perfeito, mas eu cheguei aqui com uma ideia de que eu ia conseguir me comunicar com as pessoas, mas assim, isso só foi acontecer depois de vários e vários meses já trabalhando e tudo mais, porque eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eles não têm paciência de entender a pessoa que vem de fora e tentar ajudar a falar diferente. Eles simplesmente falam não tô te entendendo, viram as costas e vão embora. A gente saiu de lá do barquinho, viemos pra cá, pra um parque aqui perto da nossa casa e a gente vai no churrasco de um amigo nosso. O melhor preço para seu hotel. O Mundo Segundo
Nós estamos aqui no centro de Moscou, famoso por ter muitas áreas comerciais. E interessante que tem muitas dessas propagandas aqui, dessas revistas. E essas revistas são famosas pela pornografia russa. Meu nome é Vassili Blajeno, moro em Moscou há 1 ano e 5 meses. A russa é considerada uma das mulheres mais belas do mundo. Aqui tem sites para todos os gostos, desde ao simples abraço, a acompanhantes, a sadomasoquismo, acompanhantes de hotéis e também simplesmente para enxugar as lágrimas do amado. Em geral, elas são estudantes e pessoas com um alto nível de instrução escolar. Não é comum nas periferias ter essas revistas colocadas nos carros. Geralmente são em bairros considerados um bairro de alto nível de poder aquisitivo. Oficialmente é crime, mas todos sabem, né? Não fazem vista grossas e com certeza um programa com 30 minutos não sai por menos de R$2.000. Ela geralmente escolhe hotéis luxuosíssimos de Moscou e aqui não tem motel. Vocês também podem aprender com ela sobre a história da Rússia, a história de Moscou e a história da vida das pessoas no dia a dia. Ou seja, sejam bem-vindos à felicidade, sejam bem-vindos a Moscou. Nós estamos agora no restaurante aqui Expedícia, tem essa excelente lojinha com vários souvenirs. Tem tipo chaveiros, peles. As peles aqui na Rússia são espetaculares. Para cada estação russa tem um tipo de chapéu. Todo o chapéu russo que tem essa parte para proteger os ouvidos se chama de ushanka. Por que ushanka? Porque vem de ouvido. Esse daqui, que eu acredito que seja de um lobo. Esse aqui você bota na cabeça, pode colocar o seu casaco e partir para a neve. É um bicho de verdade. Os materiais da Rússia são de pele mesmo. Um tipo de chapéu desse, um tipo de ushanka dessa, normalmente usa assim menos 20 graus, 1.990 rublos. Para a realidade russa, isso aqui é de graça. Aqui são portas bebidas, né? Todo russo geralmente tem um dentro de uma bolsinha que é um acessório tipicamente russo para colocar a vodka. Bota aqui feito um cinto e trazem dentro de cada seção desse cinto o copo para a vodka. Vamos entrar agora no restaurante, né? Aqui é um lugar muito especial. A nossa comida russa está chegando agora. A entrada são pães, são torradas. Ele aqui está preparando um peixe. Как называется эта рыба? Муксун. Vamos terminar nosso dia, tomar nossa bela cerveja, afinal, como uma boa brasileira, uma cerveja gelada. Nós estamos em plena Rua Arbat, pleno centro de Moscou, são quase 10 horas da noite. Como vocês podem ver, ainda não anoiteceu. A Rua Arbat, ela é famosa porque todos os prédios dessa rua, eles são tombados pelo governo russo. Então agora nós vamos terminar nosso dia, tomar nossa bela cerveja, afinal, como uma boa brasileira, uma cerveja gelada, que nessa época está mais quente e nós podemos encontrar uma cerveja realmente no ponto. Olha aí, que maravilha de cerveja, espumante, né? Um brinde à cultura russa, um brinde ao povo russo, um brinde você, Brasil. Te amo de montão. O que eu mais sinto falta do Brasil, claro, da minha família, dos meus amigos e da comida. Comida brasileira não tem igual. Não, a gente não consegue encontrar aqui a mesma comida que a gente come no Brasil. E se encontra um abacaxi por R$70, um pé de alface por R$15. Uma das coisas que eu sinto mais falta no meu país é a comida brasileira. Aqui a comida não é boa. As pessoas também, eu amo o meu país. O que eu sinto falta mesmo é até das reuniões de domingo em casa para comer. Aquela conversa de cozinha. Eu sinto mais saudade da minha família. Eu fui pro Brasil só 3 vezes, então
As crianças já cresceram. Eu sinto que as coisas estão acontecendo lá e eu não estou participando. Muitas vezes acontecem festinhas, eles colocam uma webcam para eu assistir. Mas é uma opção, foi a minha escolha. Eu escolhi vir para cá. Se eu não tivesse vindo, eu não seria médica. Eu achava o povo brasileiro muito mal educado. Depois que eu cheguei aqui, eu tô achando o brasileiro numa doçura sensacional. E outra coisa que eu falei para muitos russos, no dia que você for ao Brasil, você vai querer morar no Brasil. Muita gente falou não. Eu conheci 5 russos que foram e não estão querendo voltar.